Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esses vídeos. Aqui no Japão ainda é bom dia. São 10 e pouquinho da manhã, 10h20 da manhã. E eu vim aqui bater um papinho com vocês a respeito de algumas situações que estão acontecendo com pessoas que eu conheço e tudo mais. E até mesmo da minha experiência sobre vir para o Japão, né? Para que vocês possam estar cientes. Então, lembrando que eu falo aqui no meu canal a respeito de vistos para pessoas LGBT, para casais LGBT, né? Que querem vir morar no Japão, sendo que uma dessas pessoas é descendente de japonês. Né? Por que eu falo de um assunto tão específico? Porque é a minha situação. Foi como eu vim e tem muita gente que entra em contato comigo justamente para saber a respeito disso, né? Então, assim, já fiz alguns vídeos explicando passo a passo de como é para você tirar o visto para vir para cá, né? Se é possível, não é possível, né? E é possível, tô aqui, enfim. Então, vamos falar assim um pouquinho de como seria chegar no Japão, né? Já falei nos outros vídeos sobre como tirar o visto, né? Como poder se organizar e tal, e fazer o processo todo para entrada de visto, e indiquei a Eremi, que é a advogada que fez o meu processo, né? Eu indico ela porque, como eu disse, eu gosto de pessoas que me atendem bem, que façam um bom trabalho, e se ela fez um bom trabalho, então por isso eu tô indicando, eu não tô ganhando nada, nem isso. A Eremi até virou minha amiga depois disso, né? Mas enfim, o que eu quero dizer aqui para vocês são alguns tópicos, né, importantes para que a gente possa entender como que é a vida aqui no Japão depois que você chega, né? Vou falar mais ou menos aqui, são 7 tópicos, tá? Primeiro, após chegar no Japão, o que que você vai fazer após você chegar no Japão, né? Falando isso especificamente para o não descendente que é casado com um descendente de japonês, tá? Relembrando aqui dos vídeos passados. O descendente japonês vem para o Japão para trabalhar, e aí o esposo, esposa, o parceiro fica no Brasil, né? Ou em outro país que seja. E aí, aguardando o processo, aí faz o processo, vem para cá e chega aqui com um visto de turista, né? Aí, depois que você chega com o visto de turista, você vai pedir a troca para o seu status de visto de turista para visto de atividade designada. Mas ele é um visto de turista que dura 3 meses, não pode ser menos que isso, né? Relembrando só os vídeos anteriores. Então, depois que você conseguiu o visto, veio para cá, chegou no Japão, primeira coisa, corre na imigração e vai pedir a troca do seu status de visto, né, para atividade designada. Esse processo, ele demora de 3 a 5 meses para sair o resultado, né? Eu digo isso porque foi o que a própria advogada falou na época, e o meu, ele demorou exatamente 3 meses. Eu recebi meu visto no dia que o meu visto venceu. A troca, né? O visto japonês, no dia que o meu visto de turista venceu. Mas ela falou para mim que já teve clientes dela que receberam o visto 5 meses depois que deram entrada, né? Então, existe essa problemática. Então, o que, que você vai fazer durante esse período que você está esperando? Né? Você vai ser turista. Infelizmente é assim que acontece. Por quê? Enquanto você está nesse período de espera, você não pode trabalhar. Não pode. Definitivamente não pode trabalhar. O que você pode fazer é estudar o japonês. Ai, mexi aqui, pera. Desculpa, mexi na câmera. Então, o que você pode fazer é estudar o japonês, que é extremamente necessário, né? Porque sem o japonês aqui você não não vai conseguir muita coisa. Você vai estar
acabando sendo dependente literalmente do seu parceiro, da sua parceira, né, do seu esposo, da sua esposa, para poder se comunicar. E nem sempre o seu parceiro, a sua parceira também falam japonês. A facilidade deles é que, como eles trabalham numa empresa japonesa, eles têm um pouco mais de contato. Mas você, nos primeiros meses, você não vai ter esse contato com o japonês assim. Você pode ter, assim, passando na rua e tudo. Mas o japonês é muito fechado. Então você não vai encontrar um japonês que vai chegar com você, vai parar na rua e vai começar a bater papo. Ou na fila do banco. Não, eles não fazem isso. Eles. É como se. Não é que é como se você não existisse, é como se eles não existissem, de tão fechados e tímidos que eles são. Né? Não é porque eles são preconceituosos nem nada, é só a questão assim, de que o japonês é muito tímido, é muito fechado. Então, até ele realmente criar liberdade para falar com você, vai tempo, vai tempo. Então, não adianta chegar que nem a gente brasileiro é muito expansivo, chega e bate papo, já começa a bater papo na fila, e daqui a pouco já virou amigo, não sei o quê. Chegar assim logo de cara, e aí você vai receber aquele, puff, tipo, aquele japonês olhando pra você e abaixando a cabeça, ignorando ou saindo. Não pensa que é um problema com você, é só uma situação que a cultura deles é assim, né? Então, o que eu indico, primeira coisa de tudo, estudar o japonês, pelo amor de Deus, gente. Estudem esse idioma se vocês querem vir para cá. Por quê? Ah, eu falo inglês, Dani, então eu vou aí e vou me livrar. Vim com esse pensamento, porque eu falo inglês fluente. Me dei bem? É que eu sou cara de pau, né? Então eu, mesmo não sabendo falar a língua, eu pego o celular, uso o tradutor, vou lá, me meto e tal. Mas tem muita gente que não é assim. E por conta disso eu passei por uns bons bocados, né? E muita gente que nem sabe inglês nem nada e nem sabe japonês vem pra cá e sofre pra se adaptar, mas sofre de verdade, né? Por quê? Porque se sente excluído, porque não consegue conversar com ninguém, que não consegue se defender, não consegue fazer nada, né? E acaba ficando 3, 4, 5 meses dentro de casa trancado sem fazer nada. Ou no máximo, vou dar uma voltinha por aqui, mas vou voltar e, nossa, fiquei entediado. Então, assim, a dica que eu dou é que após você chegar no Japão, coloque como prioridade na sua vida, durante esses meses que você está esperando a resposta do seu visto, estude o japonês. Porque essa língua é muito difícil, né? E outra coisa que você pode fazer é ter uma atividade online, né? Por exemplo, você vai trabalhar online ou vai fazer algum curso online, alguma coisa assim, para que você possa se distrair. Porque ficar em casa sem fazer nada, né? Oficina. Porque ficar em casa sem fazer nada, né, gente? É aquela coisa, mente vazia, oficina do. Né? Enfim. Então, façam isso. Sigam essa dica, porque vai ajudar vocês a distrair, principalmente, né? E a melhorar aqui para o futuro. Uma outra coisa interessante também seria tentar fazer amizade na sua região, no seu bairro e tudo, mas como é fazer essa amizade? De vez em quando passar, falar um bom dia, uma boa tarde, aí você já está fazendo a sua cara ficar conhecida. Aí com isso, talvez você consiga mais liberdade para poder falar com as pessoas e acabar aprendendo um pouco, treinando um pouco do seu japonês e que é outra coisa que, por favor, não tenha medo, treina seu japonês, tenta falar o máximo que você puder. Só sei falar arigato, então fale arigato, né? Mas vocês precisam treinar para que vocês cheguem aqui bem, tá? Segundo ponto, pesquise. Pesquise muito. Por favor, gente, usem essa ferramenta maravilhosa que nós temos, que é os sites de pesquisa, seja Google, Bing, o que quer que seja, né? Até ChatGPT hoje em dia, né? Mas usem essa ferramenta de pesquisa para que vocês possam conhecer um pouco da cultura, né? Conhecer
aonde vocês vão morar, porque assim, provavelmente quem decide a cidade que vocês estão e tal é o descendente, por causa do trabalho e tudo mais, está na cidade X, né? Aí vocês vão chegar numa cidade que vocês não têm a mínima ideia do que é, do que tem, do que faz. Então, pesquisa. Pesquisa sobre a cidade, coloca o nome da cidade na internet, pesquisa. Eu sou a louca da pesquisa, então eu pesquiso nível de violência, né, supermercados perto, farmácia perto, o que tem que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que é gratuito, o que não é, que tipo de eventos que tem. Eu sou a louca da pesquisa. E eu acho que assim, não tô falando que vocês têm que ser loucos. Tô falando que vocês precisam pesquisar para conhecer a região que vocês estão vindo, o local que vocês estão vindo, né? Como que é a população e tal. Para que não chegue aqui, dá aquele choque cultural muito forte, né? Para que se evitar algum possível problema ou vergonha alheia por estar fazendo algo errado, porque a população não está acostumada com o estilo brasileiro de ser, entendeu? Então você que precisa se acostumar ao estilo japonês de ser, né? Então pesquisa bastante, aprenda a utilizar os aplicativos, principalmente de tradução, né? Tipo o Google Tradutor, ele é ótimo. O ChatGPT para tradução para o japonês, ele é melhor ainda, entendeu? E usem os aplicativos para tradução, para que vocês possam treinar, ouvir coisa, e assim, não tenham medo. Ai, preciso ir no mercado, eu tô aqui, meu parceiro, minha parceira tá trabalhando, eu preciso ir no mercado, mas eu não sei falar japonês. Vai no mercado, pega o celularzinho, põe lá o tradutor, chega e fala o que você precisa se você não souber e acabou. Não tenham medo, porque o povo aqui não é bicho. São pessoas. Então, e o japonês, ele é muito bonzinho, não é bonzinho a palavra, eles são muito prestativos, né? Essa é a questão. Então, se eles veem que você precisa de algo, por mais que eles não entendam o que você fala, vou dizer que pelo menos 90% deles vão fazer o possível e o impossível para te ajudar. Um exemplo para vocês. Fui para o Brasil esse ano visitar minha família e no retorno eu precisava carregar as minhas malas, estavam muito pesadas as minhas malas, e eu não estava encontrando a estação de trem que eu precisava pegar o trem para poder vir embora. E aí eu parava e perguntava para as pessoas só me direcionavam e tal. E aí tinha um rapazinho, novinho, acho que ele devia ter uns 17 anos, 18 anos, sei lá, que ele viu a minha dificuldade carregando malas pesadas e perdida ali. E ele chegou em mim e tentou falar em inglês, mas ele não sabia falar inglês. E eu também, o meu japonês, olha, é fraco, mas eu sei me virar um pouquinho. E aí acabei usando o tradutor também e tal, e ele foi me ajudando. Aí o que ele fez? Ele pegou uma das minhas malas e saiu arrastando e me direcionando para onde eu tinha que ir. E ele me ajudou carregando as minhas malas. Pra vocês terem noção. Ah, mas não é todo mundo que faz. Lógico que não é todo mundo, mas assim, japonês é assim, japonês é prestativo. Eles tentam ajudar ao máximo. Então, se você não tiver vergonha, não tiver medo, né, dá a cara a tapa, chega lá, chega com o tradutor e fala, e pergunta. Mas pesquisa ao redor, entendeu? Ai, tô precisando de uma farmácia perto da minha casa, mas não sei onde é que tem. Gente, mapas. Google Mapas. O Google é vida aqui nesse tipo de coisa, né? Vai lá no Mapas e coloca farmácia, em português mesmo, né? E ele vai te mostrar as farmácias que tem perto da sua casa, né? Ah, mercado, padaria. Padaria não tem. Aqui no Japão não existe esse negócio de padaria, não. Então, só pra, só pra avisar. Mas assim, tem essas coisas. Mas vocês precisam aprender a pesquisar, né? Nossa, tá parecendo só pescoço aqui. Não, um pouquinho aqui assim. Pronto. Enfim, vocês precisam pesquisar, certo? E sem pesquisa, vocês vão ficar aí boiando dentro de casa, sem fazer nada, e dependendo mais e mais e mais do seu parceiro, da sua parceira. E assim,
Gente, somos grandinhos, né? A gente precisa aprender a ter independência, não é verdade? Tá vindo já para um outro país para buscar uma qualidade de vida melhor, então a primeira coisa que a gente tem que aprender é independência. Ponto 3. Onde morar? Gente, é muito importante que vocês escolham onde morar ainda no Brasil. Que o casal, ainda estando no Brasil, né, sem o descendente, antes do descendente vir para o Japão, já começarem essa definição de onde morar. Geralmente, o descendente ele vem por uma empreiteira, né, que é tipo uma agência de empregos, que vem que vem trazendo o descendente para trabalhar numa fábrica, numa empresa X, né? E muitas vezes a pessoa nem escolhe a cidade, só aceita o trabalho e tá bom, e vem e acabou. Eu não aconselho fazerem isso. Eu indico que vocês pesquisem, porque tem várias opções de trabalho que as empreiteiras dão, né? E mesmo para o descendente que vem sem empreiteira nenhuma e quer vir morar em alguma cidade, pesquisa bastante antes de vir, né? Porque é importante você saber como é o lugar que você vai morar, né? Por exemplo, na época que a gente decidiu vir para cá, né, que a minha esposa ia vir em 2019, a gente viu uma proposta muito boa numa empresa de eletrônicos, né, numa fábrica de eletrônicos. Mas a cidade só tinha isso, mais nada, uma cidade pequenininha, né, bem do interior mesmo. E era uma cidade interessante por não ter assim os desastres naturais, não ter esse perigo de tsunami, não sei o que, tinha praia e tudo mais. Era lindinha a cidade, em compensação só tem essa fábrica. E aí a gente pensou, tá, a descendente, que é minha esposa, ia trabalhar. E eu, depois que tivesse podendo trabalhar. O que eu ia fazer da vida numa cidade tão pequena, né? Nesse sentido, vocês precisam pensar em opções. Então, vocês não podem ir para uma cidade pequena demais, porque o não descendente vai ter dificuldade, né? Principalmente porque a população, quanto menor a cidade, mais difícil você tem pessoas que falem outros idiomas, né? Quanto menor a cidade, mais japonês vai estar o ambiente. Então vai estar bem tradicional. Então nem sempre o não descendente vai conseguir emprego, né? Além de que, tipo, se vocês vêm de uma cidade grande no Brasil para morar numa cidade do interior do Japão, gente, cidade do interior do Japão não é cidade do interior do Brasil. Tem uma diferença grande. A população japonesa é muito idosa, né? Então tem cidades que você vem que só tem idoso. Mas é idoso com força, sabe? É idoso. Coisa assim de 70, 80, 90 anos, né? Não aqueles idosos que a gente fala assim, ah, não, a pessoa é velha, aí tem 40, 50 anos. Não é isso, gente. É idoso de verdade. Então, por conta disso, as tradições elas são mais exigentes, as pessoas são um pouco mais exigentes e o japonês, o nível de japonês, ele tem que ser um pouco mais formal. Fora as possibilidades de emprego que para o não descendente ficam mais difíceis. Então, é interessante que você vá para uma cidade um pouco maior. Porém, grandes cidades do Japão não tem muitas fábricas, muitas opções de trabalho de fábrica. Grandes cidades que eu digo é tipo Nagoya, Tóquio, né, Osaka. Não tem muita fábrica lá. E as que tem, o salário pode até ser bom, mas o custo de vida é alto, né? Então talvez seja interessante que vocês possam ir para uma cidade mediana, onde tenha possibilidades de emprego para as duas pessoas, né, que tenha uma movimentação, que tenha um bom fluxo de trânsito em relação a trem, metrô, essas coisas, que se bem que no Japão isso é bem resolvido em relação a trem, né? Mas inicialmente vocês não vão ter carro, né? Talvez alguns de vocês possam comprar bicicletas para poder ir para o trabalho de bicicleta, né? Ou andar por aí de bicicleta, ou talvez uma moto, alguma coisa, mas normalmente vocês vêm sem carro, então vocês têm que depender de ônibus, de trem, né, de transportes públicos.
E isso não é só para ir para trabalhar. Você tem que pensar que você vai precisar de transporte público para ir no supermercado, para ir numa drogaria, para ir num médico, para ir passear, entendeu? Ah, ó, vou passear hoje, quero ir para a praia. Tá bom. Qual o transporte público que eu vou pegar que me leve para uma praia? Vocês entendem? Por isso que volta naquela questão do segundo ponto do pesquisar, né? E também da questão de selecionar muito bem aonde vocês vão morar. Porque isso dá uma diferença muito grande no seu dia a dia, tanto nas suas economias quanto na paciência, no tempo que você perde fazendo esse tipo de coisa, né? Por exemplo, aqui da minha casa, eu atualmente estou indo trabalhar de carro, porque o carro tá ficando em casa, então fica mais fácil para mim, para eu poder chegar em casa no horário específico, né? E eu tenho a opção de ir de trem. De trem, do momento que eu pego o trem ao momento que eu chego no meu trabalho, é muito mais rápido. Em compensação, para eu sair da minha casa e chegar na estação de trem, eu levo uns 20 minutos. Mas da estação de trem para voltar para minha casa é um ladeirão imenso. Eu demoro mais de meia hora. Então, no calor, no verão, é ruim, é difícil. Então, assim, tem todas essas situações que vocês precisam estudar antes de definir onde morar. Então, por favor, estudem bastante. O Japão tem várias regiões, né, que são, assim, interessantes, né? E cada região, elas, apesar do Japão ter as 4 estações do ano muito certinhas, tem algumas regiões que elas são um pouco mais frias, outras elas são um pouco mais quentes, o clima é um pouco diferente, né? Então, por exemplo, eu vim do norte do Brasil, eu não estou acostumado com frio, então não me vá para o norte do Japão, porque lá é frio. É frio com força, é frio de neve, entendeu? E talvez você não se adapte. Eu gosto de praia, então não vá para lado de frio. Eu gosto, adoro frio, não gosto de calor, então tenta evitar um pouco mais o sul, entendeu? Tem todas essas situações que vocês precisam analisar, né? Então, por favor, pesquisem muito, principalmente onde morar. Próximo tópico: trabalhar em fábrica ou trabalhar em escritório. Eu passei a minha vida inteira trabalhando em escritório no Brasil. Quando eu for para o Japão, eu vou me candidatar a uma vaga em escritório. Não é assim tão fácil, né? Na realidade, é muito difícil. A não ser que você tenha um japonês fluente, né? Aqui, os escritórios, eles só contratam se você tiver pelo menos o nível 2. Né? Tem um ou outro escritório que pode te contratar se você tiver um nível 3 de japonês, se você tiver um currículo muito bom. Mas, normalmente, eles exigem, no mínimo, nível 2 de japonês. Porque, assim, o japonês, o idioma do japonês, né? Ele tem um teste que é dividido em 5 níveis, né? Do 5 para o 1, sendo o 5 o básico do básico, o quase nada de japonês, e o 1 seria o fluente, né? Então, eu acho que o meu nível de japonês é 5, mas um professor de japonês já falou para mim que o meu nível é 4, então eu já tô melhorzinha. Mas eu já tô aqui no Japão há 3 anos e meio e eu não acredito que eu consiga chegar no nível 2 tão já para poder trabalhar no escritório, entendeu? Então não venham pensando assim, não, mas eu vou conseguir um emprego porque eu falo inglês ou eu falo idioma X. Não é impossível, mas é extremamente difícil você ser contratado. A não ser que seja uma grande cidade, tipo Tóquio, Osaka, né, capital. Só que aí vai ter emprego para as duas pessoas, para o casal em si. Por quê? O maior gerador, o chefe da família, nesse caso aqui no Japão considerado, é o descendente, que é quem tem maior tempo de trabalho, porque pode trabalhar quantas horas quiser. O não descendente, que vem com visto, e aí, não, já vim,
já recebi meu visto, já recebi minha autorização de trabalho, agora eu vou trabalhar. Você só pode trabalhar 28 horas por semana. Não pode trabalhar mais que isso. Se você trabalha mais que 28 horas por semana, você pode perder o seu visto. Você vai perder o seu visto. Então, é 28 horas por semana certinho. E a empresa que você trabalha, se ela te colocar por mais de 28 horas por semana, né, e a imigração descobre isso, a empresa pega uma multa bem grande. Então, eles são muito sérios nisso, né? Então, só posso trabalhar 28 horas por semana, vou trabalhar no escritório. Eles geralmente querem pessoas para período integral. Aqui, quando você vai trabalhar 28 horas por semana, é um trabalho de meio período, que eles chamam de PATO, que seria de part-time, né, de meio período, ou arubaito, que também é meio período, mas é a palavra que fala que é arubaito, né, ou baito, que o pessoal já reduziu tudo. Então, quando você vai trabalhar de arubaito, você tem que trabalhar no máximo uma média de 5 horas e meia por dia, se você quiser trabalhar de segunda a sexta. E raramente um escritório vai te contratar para trabalhar isso. Eles querem que você trabalhe 8 horas, às vezes até fazer hora extra, né? Então, mas aí se eu fizer 8 horas e trabalhar só 3 dias na semana. Se você encontrar um escritório que te contrate para que você possa trabalhar só 3 dias na semana, você é uma pessoa muito sortuda e fique aí porque dá certo. Mas raramente isso acontece. Então, assim, venha com o pensamento de você vai trabalhar por meio período, é arubaito, então você provavelmente vai ter que trabalhar em fábrica, em combine, que é loja de conveniência, ou empregos que só que consigam contratar pessoas para meio período, tá? Então, geralmente, autopeça não contrata nesse sistema de meio período. A autopeça não contrata. Eu não sei, pelo menos aqui em Haiti, aqui em Toyota, onde eu moro, não contrata. Então você tem que pensar em outras possibilidades. Uma das possibilidades é o Bentoyá, que é a fábrica de alimentos, né? Ou combine, como eu falei, ou restaurante, você vai trabalhar na cozinha do restaurante como auxiliar de alguma coisa, para lavar louça, ou o que quer que seja. Né? Mas tudo isso depende do seu nível de japonês. Quanto menos japonês você tiver, mais pro lado de fábrica você vai trabalhar. Porque aí você pode entrar numa empreiteira brasileira que vai te colocar numa fábrica por meio período, onde é um lugar que você não precise falar o japonês. Mas assim, não precisa entre aspas, porque você precisa uma ou outra palavrinha você acaba tendo que soltar. Apesar de que você pode aprender, mas enfim. Então assim, quero trabalhar num restaurante. Se você não tiver japonês, eles não vão te contratar. Né? Nem que seja nível 4, eu acho, nível 3 de japonês, eles não vão te contratar. Porque você precisa entender o que eles estão falando com você. Né? Eu tive muitíssima sorte aqui de encontrar um chefe brasileiro para uma loja de conveniência. Loja de conveniência contrata muito estrangeiro, mas também tem que ter um nível mais ou menos de japonês, né? Eles geralmente os estrangeiros que eles contratam geralmente são estudantes de japonês que vêm de outros países para estudar japonês e tudo mais. Então, como eu encontrei esse chefe, ele me ajudou muito nessa questão de aprender as palavras que eu devia falar, a forma que eu devia falar. Ele me auxiliou muito e ainda me auxilia bastante. Então, assim, eu fui muito abençoada, graças a Deus. Mas não é todo mundo que consegue isso. Muito pelo contrário, tem muita gente que acaba vindo e penando para encontrar um emprego de arubaito sem falar o japonês, né? Então, por favor, como eu falei, estude o japonês, pesquise onde você pode morar, né? E vá pensando, quando você chegar, você só vai poder trabalhar 28 horas por semana e quanto menos japonês você souber, mais pro lado da fábrica você vai. Entendeu? Quanto mais japonês você souber, mais fácil para você conseguir outros empregos, tá? É isso. Bem, gente, então acho que foi isso. Foram os tópicos que eu anotei aqui, que teve algumas dúvidas de algumas pessoas que falam comigo. Tem muita gente que vem falar comigo e perguntar a respeito do visto para o Japão, né? Então, tá aí
a minha listinha, né? Espero que possa ajudar vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode escrever aí, faz a sua pergunta aí nos comentários, ou pode mandar para mim no meu Instagram, no privado do Instagram. Não adianta tentar me encontrar no Face e me mandar coisa no Facebook, porque eu raramente abro o Facebook. Eu só tenho Facebook por causa da minha família que tem, entendeu? E alguns amigos, mas eu raramente entro no Facebook. Eu entro no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube, né? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês têm que me mandar por essas coisas. Eu vou colocar aqui meus coisas. Não sei onde coloca esses negócios. Eu vou tentar colocar depois para vocês, tá bom? Enfim, se tiver algum comentário também, ou se conhecer alguém que precisa saber dessa informação para poder vir para o Japão, manda esse vídeo para eles, talvez possa ajudar, né? Espero que eu possa ter ajudado vocês, tá bom? Fiquem com Deus e uma boa semana.